Olá, meu nome é Lívia, estou no terceiro período do curso de Ciência da Computação e o tema da palestra de hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Aqui temos alguns dos tópicos que serão discutidos ao longo dessa palestra. Bom, estamos na era dos dados. Com a disseminação do uso da internet, cada vez mais as pessoas passaram a produzir e consumir dados constantemente. Para a gente perceber isso, basta pensar na quantidade de dados que você produz e consome diariamente. Cada vez que você acessa um site, clica em um conteúdo, assiste um vídeo ou até mesmo curte uma foto, tudo isso são dados que estão sendo gerados e armazenados. Então, no final do dia, a quantidade de informação que somente você gerou é absurda. Agora imagina isso em uma escala global. Estima-se que diariamente geramos cerca de 2,5 quintilhões de bytes de dados. Além disso, outro dado marcante é que 90% dos dados mundiais de hoje foram criados somente nos 2 últimos anos. Ou seja, a quantidade de dados aumenta exponencialmente conforme o desenvolvimento tecnológico avança. Dito isso, fica óbvio que o Big Data é o grande tema da atualidade. O Big Data é um conceito muito importante e que vem ganhando bastante notoriedade nos últimos anos. Como a gente viu, nunca antes na história da humanidade foram gerados tantos dados sobre tantas coisas, nos mais diversos formatos e na velocidade atual. Mas então, qual a importância desses dados? Bom, hoje os dados se tornaram o principal capital para empresas. Para a gente perceber isso, basta pensar em algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, como o Google, o Facebook, a Amazon. Grande parte dos valores de mercado dessas empresas vem justamente dos dados que elas possuem. Os dados eles são muito importantes para as empresas compreenderem os seus clientes. Isso auxilia muito no processo de tomada de decisões estratégicas da própria empresa, para desenvolver, por exemplo, novos produtos, fazer ofertas que são cada vez mais moldadas às necessidades dos seus clientes. Isso ajuda muito a aumentar significativamente o lucro da empresa. Então, acaba sendo algo de extrema importância para esse meio econômico. No entanto, é importante apontar para uma delicada questão que surge em tempos de Big Data: a privacidade. É muito interessante a gente perceber que todos esses dados estão sendo armazenados e processados para serem úteis na criação de diversos serviços inovadores, como o Google, a Netflix, o Spotify, entre outros. Porém, quem mais possui acesso aos nossos dados pessoais? No Brasil, milhares de empresas coletam, armazenam e processam dados pessoais de milhões de usuários e clientes. Mas você já se perguntou o que essas empresas fazem com seus dados? Será que elas estão armazenando em locais seguros? Como a privacidade dos seus dados pessoais é protegida? Será que elas possuem planos ou protocolos para minimização de danos em caso de uma exposição indevida, como ataques ou violações de segurança? Bom, atualmente houveram vários casos de escândalo de vazamento de dados com empresas famosas. Um dos casos mais emblemáticos de negligência com informações foi o vazamento de dados de milhões de usuários do Facebook para a empresa britânica de marketing político, a Cambridge Analytica. No Brasil, o Ministério Público revelou que o Banco Inter sofreu tentativas de extorsão por um hacker que teria obtido fotos de cheques, documentos, transações e até mesmo senhas de mais de 100 mil clientes do banco. Além disso, em janeiro de 2018, o Ministério Público também constatou que um incidente de segurança comprometeu dados pessoais como nome, CPF, e-mail, histórico de compras, enfim, várias informações sobre os clientes da empresa Netshoes. Para evitar que situações como essa se repitam, essas e outras questões estão no escopo de atuação normativa da Lei de Proteção de Dados Pessoais. A partir dessa lei, toda e qualquer operação que envolva tratamento de dados pessoais no Brasil terão de se adaptar à LGPD. Assim, não se trata mais de uma opção, mas de uma obrigação que toda empresa tem a se adequar às mais novas normas brasileiras de proteção de dados pessoais. Mas então, o que é de fato a LGPD? Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma norma federal que foi aprovada em 2018.
Ela basicamente estabelece regras para o uso, para a coleta, para o armazenamento e para o compartilhamento de dados dos usuários por empresas públicas ou privadas. O principal objetivo dessa lei é garantir mais segurança, mais privacidade e mais transparência no uso de informações pessoais dos cidadãos. Com essa nova legislação, o usuário ele tem o direito de consultar quais dos seus dados as empresas têm acesso, como essas empresas armazenam os seus dados e até pedir a retirada desses dados do sistema de uma determinada empresa. Mas o que de fato mudou depois da LGPD? Bom, a LGPD ela veio para alterar, para regulamentar a forma que os dados pessoais são tratados atualmente pelas empresas públicas e privadas. Nesse escopo de tratamento de dados, estão incluídos desde o recolhimento, registro e organização dos dados, até a consulta e divulgação dessas informações. Para compreendermos como de fato a LGPD modificou o tratamento de dados, nós precisamos entender o seu ciclo. Precisamos entender o ciclo de tratamento dos dados. Bom, basicamente, os dados eles passam por um processo de coleta, logo em seguida por um processamento, por uma análise, um compartilhamento, um armazenamento, a reutilização e logo em seguida a eliminação. Vamos analisar o antes e depois de cada fase desse ciclo para entendermos como a LGPD modificou esse processo de tratamento. No processo de coleta de dados, antes da LGPD, os dados pessoais eram coletados indiscriminadamente. Depois da LGPD, os dados pessoais coletados devem obedecer ao princípio da necessidade e da finalidade. Na fase de processamento de dados, antes da LGPD, os dados poderiam ser processados sem um tratamento específico. Agora, o processamento de dados só poderá ser realizado se o tratamento estiver enquadrado no artigo 7º da LGPD. Na fase de análise de dados, a análise era feita para entender o mercado, conhecer o perfil das pessoas e definir estratégias para oferecer bens e serviços para o público-alvo. Atualmente, com a LGPD, a análise de dados deve levar em consideração a finalidade da coleta. Devem ser obedecidos os princípios de tratamento com propósito legítimo, específico e explícito. Na fase de compartilhamento, os dados pessoais, antes da LGPD, eram compartilhados sem a necessidade do consentimento de seus titulares. Com a LGPD, o compartilhamento de dados deve ser consentido pelos seus titulares. Na fase de armazenamento, antes da LGPD, os dados pessoais eram armazenados e mantidos por tempo indeterminado na empresa. Depois da LGPD, os dados pessoais devem ser armazenados e mantidos por prazos definidos, ou seja, até que a finalidade seja alcançada ou deixem de ser necessários ou pertinentes ao alcance dessa finalidade, a finalidade que o titular dos dados concordou em aceitar. No caso da reutilização, antes da LGPD, os dados pessoais eram reutilizados sem a necessidade de consentimento dos seus titulares. Com a LGPD, um novo consentimento deve ser solicitado sempre que houver mudança de finalidade. Na fase de eliminação de dados, antes da LGPD, os dados pessoais eram mantidos sem a obrigatoriedade de serem eliminados. Depois da LGPD, os dados pessoais devem ser eliminados após o término de seu tratamento. Agora faz-se necessário que nós entendamos explicitamente os principais direitos que foram garantidos aos usuários através da LGPD. Como já deve ter ficado claro, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais assegurou e ampliou vários direitos aos cidadãos. Aqui nós temos alguns direitos dos titulares que foram concedidos através da LGPD. O primeiro deles trata-se da confirmação de tratamento. Através desse direito, o titular pode confirmar se existem tratamentos sendo realizados com seus dados pessoais. O segundo direito seria o acesso. Através desse direito, o titular tem direito de acessar livremente os seus dados pessoais. O terceiro se trata da correção. O direito de correção permite que o titular corrija os dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados. O quarto seria o direito à anonimização, ao bloqueio ou à eliminação dos dados desnecessários,
excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD. O quinto direito seria o direito à portabilidade de dados pessoais a outro fornecedor de produto ou serviço. O sexto direito seria a eliminação, ou seja, o usuário ele tem o direito de eliminar os seus dados pessoais de um sistema, caso ele queira. Porém, dentro desse direito existem algumas exceções que eu vou falar mais à frente. O sétimo direito trata-se da revogação do consentimento, ou seja, o usuário tem o direito de revogar o consentimento dado para o tratamento dos dados pessoais. O oitavo direito diz respeito à informação de possibilidade de não consentimento e das consequências. Ou seja, o usuário ele tem o direito de obter informações sobre a possibilidade de não consentir com o tratamento dos seus dados pessoais e sobre as possíveis consequências negativas que podem vir através disso. O nono direito diz respeito à informação de compartilhamento, ou seja, o usuário ele tem o direito de obter informações sobre o compartilhamento de seus dados pessoais com entes públicos ou privados. Além de analisarmos os direitos dos usuários, também é necessário que nós explicitamos as responsabilidades das empresas frente à LGPD. A responsabilidade da empresa gira em torno de 3 pilares. O primeiro é a segurança de dados. É necessário que a empresa saiba gerir os dados e respeitar a privacidade dos seus clientes. Para isso, ela precisa identificar entre as informações que gerencia quais são os dados pessoais e criar planos de segurança para manter a integridade dos mesmos. Além disso, o consentimento é a palavra-chave da LGPD. Por isso, a empresa precisa garantir que o titular concordou de forma explícita e inequívoca que seus dados estão sendo tratados. Quanto à governança do tratamento, é preciso que as empresas criem regras de boas práticas e de governança que estabeleçam procedimentos, normas de segurança, ações educativas e diminuição de riscos no tratamento dos dados pessoais. Além disso, é necessário que as empresas tenham planos de contingência para tratar incidentes de segurança. Outras indicações da LGPD é que, caso haja comprovadamente algum dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, a empresa reporte imediatamente aos órgãos responsáveis. Agora vamos entender um pouco mais sobre qual é a postura da LGPD frente a vazamentos de dados. O que acontece se os seus dados vazarem? Bom, a regulamentação exata vai depender da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É ela que vai orientar as empresas sobre as medidas técnicas de proteção. Quando a empresa reconhecer que aconteceu algum problema, ela precisa urgentemente notificar a ANPD e as pessoas envolvidas. Assim, caberá à autoridade decidir se a empresa agiu corretamente após o incidente de segurança. Se a ANPD considerar que serão necessárias sanções, a lei estabelece alguns critérios e limites. A multa só pode chegar a 2% do faturamento da empresa, ou no máximo a 50 milhões de reais. Bom, para finalizar essa apresentação, vamos fazer um breve resumo dos principais pontos que vimos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Primeiro de tudo, é legal ressaltar que a LGPD assegura e amplia os direitos dos cidadãos. O consentimento é a base para que os dados possam ser tratados. Outro ponto são que as exceções são só para casos extremos, ou seja, sem consentimento, só se for indispensável para cumprir critérios legais. Além disso, a LGPD também possui o princípio da finalidade e da necessidade, que são requisitos do tratamento que devem ser previamente informados ao cidadão. A LGPD também prevê penalidades rígidas para falhas de segurança e vazamento de dados. Além disso, ela também responsabiliza e define os agentes de tratamento de dados e suas funções. Bom, essa foi minha apresentação. Espero que tenha sido informativa e que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção.